Olá, galerinha que está aí curtindo, ligadinha no nosso canal GeoEscola. Estamos de volta com mais um vídeo de componentes geográficos, de conteúdos geográficos. Você que está aí buscando mais informações a respeito dos conceitos básicos, né? Dos conceitos da geografia. Essa aula de hoje será basicamente com esse tópico aí que você está vendo na sua tela, de conceitos geográficos, a nomenclatura, né, de alguns itens geográficos que nós sempre falamos aí em sala de aula, mas que também acaba caindo aí em vestibulares, em exames nacionais, né, de Enem, como o Enem, por exemplo, em provas aí no seu colégio, na qual o professor de geografia está sempre trabalhando esses temas, né? Conceito, lugar, território, região e paisagem. Então, nesse vídeo nós iremos esclarecer algumas dúvidas sobre esses 5 conceitos básicos da geografia. O primeiro conceito que nós gostaríamos de falar para vocês é o conceito de paisagem. Paisagem, de acordo com a representação que nós vemos aqui, né, é tudo aquilo que o nosso campo de visão alcança, né? Então, para termos uma noção básica, né, notável e clara do que seria paisagem para a geografia, nós colocamos a seguinte expressão: paisagem seria, ou né, tudo o que o nosso campo de visão alcança. E essas paisagens que o nosso campo de visão alcança, né, aquilo que nós vemos, elas são diferenciadas através das formas, através do tamanho, através do cheiro, através do gosto. Essas paisagens, elas podem ser naturais, essas paisagens podem ser artificiais, essas paisagens, elas são sofrem a ação antrópica, essas paisagens sofrem a ação das intempéries. Então, o que você vê em seu cotidiano, o que você enxerga de uma maneira ou de outra no contexto geográfico é uma paisagem. Então, na paisagem estão ali inseridos, né, todos os elementos que compõem o espaço geográfico. Então, a dica é entender paisagem como tudo que o nosso campo de visão alcança. Então, o que você vê é uma paisagem. A diferenciação vai estar de que forma é essa paisagem, né, que eu falei anteriormente, né, como é que ela se configura, como se configura essa paisagem. Aí será a diferença através daquilo que eu falei anteriormente, que seria a questão, né, das formas, né, se ela é natural ou não, se é artificial ou não, né, se tem sabor ou não, enfim. Paisagem é o que você de fato está, o que nós estamos vendo como um todo. O segundo conceito para a geografia seria mais ou menos o seguinte: aqui tem algumas imagens, né, de paisagens naturais e paisagens aí que nós conhecemos, como as florestas, as áreas desérticas, né, as áreas aí onde aparecem os afloramentos rochosos, certo? E só como exemplos, né, de paisagens. Aqui temos uma imagem que mostra uma paisagem que foi praticamente, né, está sendo alterada pela ação antrópica. Então, essa paisagem é um exemplo de como hoje o nosso planeta está em algumas regiões aí específicas. A ação antrópica acaba também alterando a paisagem de uma maneira geral. Então, é isso que nós falamos, né? O que eu vejo é uma paisagem e ela pode ser diferenciada através das formas, naturais ou não, sabores ou não, cheiro ou não, tamanho ou não, certo? Então fica aí a dica para vocês. Mais uma imagem aqui, o Mar de Aral, né? Um exemplo de paisagem que foi alterada pelo ser humano. O homem ali, alguns rios ali daquela região do Oriente Médio não estão tendo água suficiente para abastecer aquele Mar de Aral, em virtude de esses rios serem usados para áreas ali agrícolas, e ali o curso dele ou a vazão desses rios não está sendo carregada de maneira correta para esse mar e, por consequência,
o mar tende a perder essas águas, né? Então é uma ação que está ocorrendo de maneira já há um bom tempo e causou aí, ou está causando um sério prejuízo ambiental para aquela situação ali no Oriente Médio. O Mar de Aral é um exemplo de mar ou de local ambiental, ou natural, que sofreu ou que está sofrendo a ação do homem, a ação antrópica. Tudo bem? O outro conceito de região, da geografia, né? Já que falamos aí da paisagem, um dos conceitos da geografia que nós podemos destacar é o lugar, né? E aí o lugar como algo mais afetivo. O lugar para a geografia é algo ali que traz algum tipo de vínculo, né? Algum tipo de identidade. No texto aqui, é o meio no qual nós vivemos. De fato, né? O nosso lugar é onde vivemos, é onde trabalhamos, é onde mantemos relações sociais com as pessoas, é onde nós nos sentimos bem. Então, se pudéssemos encontrar uma palavra, uma frase que pudesse destacar esse conceito na geografia de lugar, seria locais pelas quais nós criamos algum tipo de vínculo. Vínculo afetivo, vínculo social, vínculo no que diz respeito à cultura, vínculo no que diz respeito à área religiosa. Então, se você criou algum vínculo, tem algum vínculo para algum espaço geográfico da Terra, ali, para a geografia, é o seu lugar. Então, é o meio na qual vivemos, trabalhamos, produzimos e modificamos. Enfim, é o espaço de nossas relações sociais, na qual mantemos uma relação de afetividade com a Terra. Então, associa a palavra lugar, vínculos afetivos, laços de identidade. E esses laços, eles podem ser em escala local ou em ampla escala global, no que diz respeito à cultura, à religião, ou até a de culinária, enfim. Então, lugar para a geografia. Ideia principal, afetividade. E esse lugar na geografia, ele pode ser uma rua na qual moramos. Esse lugar na geografia pode ser a sua própria casa, a sua própria residência, aonde você tem ali um vínculo, você se sente bem naquele local. Pode ser o seu estado, pode ser a sua cidade, pode ser uma praça. Então, um lugar que traz para você algum vínculo, alguma identidade, cai como conceito na geografia. Tem aqui algumas imagens, né, que mostra, né, a situação que nós havíamos falado de lugar. O lugar seria você pertencer, você construir vínculos afetivos e vínculos aí de identidade. Só voltando um pouquinho aqui o slide anterior, né, voltar acho que mais 2 slides, esse conceito de espaço, esses conceitos geográficos, tá bom? Ele não para apenas no lugar e nem para apenas na paisagem. Então, ainda tem alguns outros conceitos, como é o caso aqui do espaço geográfico, né? O espaço geográfico é um conjunto de lugares ou paisagens, meios ambientes, né? Na qual o complexo natural passou por transformações culturais impostas pelo modo de produção técnico, científico e informacional. Então, o espaço geográfico seria o nosso lugar de vivência. E esse espaço, ele é modificado, ele é transformado para o nosso bel uso, né? Podemos usar como amplo do maior o macro, né, que seria a Terra, o nosso planeta, que seria um espaço geográfico também, porque nessa Terra, nela que nós estamos inseridos, e é nela que ocorrem as interações nossas, ser humano, o homem, com o meio. Então, o espaço geográfico seria o nosso local de vivência, local na qual nós passamos a interagir, né, a depender também, né, porque nós dependemos do espaço geográfico para a nossa construção de sociedade, para a construção de cidadão, de cidadã, dentro desse mesmo espaço.
Então, se nós fôssemos encontrar na geografia um conceito, né, assim, que simplificaria o espaço geográfico, seria espaço de vivência, né? É um espaço amplo, que seria a Terra, né, do macro, né, para um espaço micro, que seria o nosso espaço geográfico ali da cidade que nós moramos, o bairro que nós moramos, na qual interagimos, na qual nós o dependemos. Então, só voltando um pouquinho aí, paisagem, tudo aquilo que nós vemos, lugar, vínculos e laços afetivos, e espaço geográfico em termos de conceito, onde nós temos as interações com o meio. No caso aí eu coloquei como um espaço geográfico amplo o nosso planeta Terra, onde ocorre a interação do homem com o meio. O próximo slide vai mostrar aqui uma relação do espaço geográfico que pode ser também assim entendido como eu posso analisar o espaço geográfico através da área natural, que seria entrar ali a vegetação, a parte climática, né, a parte do relevo, e posso entender também um espaço geográfico onde ocorrem as interações do homem no que diz respeito à parte econômica, à parte social, à parte cultural, à parte política. Então, envolvendo esses setores, essas nomenclaturas, né, em âmbito social e âmbito ambiental, ou em âmbito político, ou em âmbito natural, vai se entender como espaço geográfico. Então, espaço geográfico é o local na qual nós interagimos com o mesmo. E essa interação, volto a falar e volto a frisar, se dá a partir de situações como aspectos naturais, como nós vimos aqui na lousa, vegetação, clima, relevo, hidrografia, etc., como espaço geográfico no que diz respeito a âmbito social, econômico, político, cultural e assim sucessivamente. O item a seguir, né, não ficou muito boa a imagem, mas seria a análise do espaço global como um todo, né? O planeta Terra, o mapa mundi, ele na posição cilíndrica, mostrando aí a situação do espaço geográfico em campo de visão, né? Cada continente territorial nosso. Então aqui está um espaço, uma área de São Paulo, né? A mancha urbana de São Paulo, com a área da represa Billig, né? A parte litorânea. Então aqui é um espaço geográfico, né? Uma porção micro no que diz respeito saindo do macro, que seria a Terra, o nosso planeta. Então esse espaço ele é um local de habitação de milhões de pessoas e essas milhões de pessoas interagem de maneira cotidiana nesse espaço geográfico que já está sendo construído há um bom tempo e também modificado. Um outro conceito da geografia, um dos conceitos básicos seria o conceito de território. Território sempre vai trazer a ideia de poder, de posse, aquela ideia de pertencimento, né? Alguém que tem uma área específica do espaço geográfico, na qual alguém vai exercer naquele espaço geográfico o poder. Então, quando o espaço ele é delimitado e alguém exerce sobre esse espaço um poder, podemos chamar essa área geográfica de território ou área territorializada, né? O território é o espaço que sofre o domínio do poder, da influência dos agentes que estão ali ao seu entorno. E esses agentes podem ser agentes políticos, agentes sociais ou agentes econômicos, no que diz respeito ali à questão das indústrias, né, que se apropriam-se de um espaço geográfico, instalam-se naquele espaço geográfico e ali o território da mesma passa a ser aquele espaço geográfico, no caso, que seriam assim a produção industrial. Então, território na geografia, em termos de conceito, seria ou traria a ideia, né, sempre traz a ideia de poder ou de influência sobre aquele espaço geográfico. Então é posse, pertencimento, poder, domínio ou influência sobre aquele território ou espaço geográfico. Aqui nós temos uma imagem da área ali do Oriente Médio, a fronteira do território de Israel e da Palestina, na qual o território está sendo um objeto de disputa há um bom tempo. Então, só como exemplo de
território e busca por esse território em termos de influência política como um todo. E por fim, o território ele possui uma estrutura, né? Uma estrutura de solo continental, o território pode ser também ilhas, o território pode ser o espaço aéreo, nesse caso também o território pode ser o território delimitado na área marinha, né? Que seria as milhas náuticas, a partir do território do continente até a parte oceânica. Então o território vai sempre trazer para o estudante, né, e para a geografia como um todo, a ideia de fato de posse, de poder e de pertencimento. E por fim, gente, temos a região, né? A região é um conceito geográfico também interessante de nós entendermos. Por exemplo, a região ela seria algo ligado à exclusividade. Então a região em geografia vai apresentar uma peculiaridade, uma característica específica que as demais não têm. Então, a região seria uma porção do espaço geográfico que vai apresentar naquele espaço geográfico uma característica única, exclusiva, né, endêmica dali. Damos como exemplo a região de São Paulo, né, a região de São Paulo, não existe Parque Ibirapuera em nenhum outro lugar do Brasil e da América do Sul, do mundo, a não ser em São Paulo. Então a região sudeste vai apresentar um parque que é exclusivo, que é único dessa região. A mesma coisa, a região sudeste tem, além do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Então o Cristo Redentor é uma peculiaridade exclusiva da região sudeste. Não existe Cristo Redentor em outra região do Brasil daquele mesmo tamanho, daquela mesma forma, não. Pode haver outras formas de Cristo Redentor, né? Talvez algumas imagens que representam Cristo, mas não como o famoso Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Então, geografia entende região como porção geográfica que apresenta uma característica específica, única e exclusiva. Resumindo, para encerrar o nosso vídeo de hoje, conceitos básicos da geografia. A ordem aí não vai alterar, tá bom? Paisagem, tudo que a nossa visão alcança, e ela vai apresentar-se de diversas formas. A paisagem, ela pode ser natural ou também artificial. Lugar seria uma área geográfica, uma parte geográfica que nós exercemos ali ou possuímos ali algum tipo de vínculo, né? Algum tipo de afetividade ou de identidade. Então, lugar em geografia é um espaço que ele vai trazer alguma identidade ou algum vínculo. Posteriormente a lugar, nós temos o território. O território é uma área geográfica na qual alguém exerce um poder sobre ele. Então, sempre vai trazer a ideia de posse, de pertencimento ou de domínio. Posteriormente ao território, nós temos a região, que eu falei anteriormente, né? A região seria então um espaço geográfico, uma parte desse espaço exclusivo que apresenta uma característica peculiar apenas daquela região. É isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê aí os seus likes aí, tá bom? Seus comentários. Se inscrevam no canal. Estamos sempre dispostos a melhorar o mesmo. Então deixe seus comentários, o que está bom, o que não está, porque o nosso propósito aqui é sempre levar o básico do conhecimento de geografia para aqueles que de fato querem aprender. Grande abraço, até a próxima, se assim o Pai Eterno nos permitir. Fui!